trazendo hoje uma matéria muito especial. É a primeira parte de uma série de entrevistas aqui com o médico obstetra e ginecologista Iera Serrano. Os nossos assuntos, claro, são os mais diversos. Queremos começar a falar de um problema que atinge milhões de mulheres em todo o mundo: a endometriose. Você que não sabe o que é essa doença, nesta entrevista muito esclarecedora por parte do doutor, você vai saber quais são os sintomas, quais são os tratamentos disponíveis, o que pode acontecer com a mulher que tem essa doença, enfim, se ela pode engravidar ou não. Todos esses detalhes serão trazidos nessa entrevista que você acompanha a partir de agora aqui na Jovem Pan. Aproveitando a visita do Dr. Serrano, ele é especialista em uma das doenças que acometem muitas mulheres e muitas dessas sequer sabem ainda, né, que podem ter ou evoluir, que eu estou falando aqui da endometriose. Doutor, primeiramente, o que é endometriose? Então é o seguinte, a endometriose é uma doença que acomete as mulheres, muito comum hoje em dia, e ela, a maneira mais fácil de explicar é aquele tecido que eventualmente a mulher todo mês ela coloca para fora na menstruação, que é o endométrio descamado, uma parte dele fica localizado no endométrio, não sai. Em algumas mulheres, essa partezinha aí nasce em outros lugares. Ele pode nascer no endométrio, ele pode ser no ovário, ele pode nascer no intestino, na bexiga. Na teoria, em qualquer parte do corpo. Eu tenho endometriose pulmonar, para você ter uma ideia. Eu posso ter uma endometriose diafragmática, ou seja, naquele espaço que divide o tórax do abdômen, eu posso ter ali endometriose. Então, qualquer parte do sistema urinário, bexiga, a vagina, colo, qualquer parte pode ter esse crescimento ali desse tecido ectópico, ou seja, que está fora do lugar adequado, né? E quais são os sintomas, os iniciais principalmente, né? Que eu acredito que milhares de mulheres possam sofrer disso e achando que é qualquer outra coisa. Então, quais são os sintomas iniciais que a endometriose causa? Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil mais ou menos aí 7 milhões de portadoras da doença. É muita gente, ou seja, se eu pegar aquela idade reprodutiva dos 15 aos 45 anos de idade, eu vou ter mais ou menos 10 a 15% dessas mulheres afetadas pela doença. Os sintomas mais típicos é aquela menstruação dolorosa, mas não só que dói, mas geralmente acomete essa mulher de maneira importante. Então ela falta ao trabalho, ela falta na escola, ela tem dificuldades no relacionamento, ela não consegue viver direito porque essa dor a acomete. O outro sintoma, ou sinal, é a dificuldade para engravidar. Então, se a gente for ver dois sintomas importantes, é dor na menstruação, que são as cólicas menstruais mais importantes, e a dificuldade em engravidar. Ou seja, a paciente tenta engravidar e não consegue. Esses são os principais dois. Lógico, existem outros sintomas, que é dor para evacuar, sensação de ardência urinária, qualquer sintoma, mas os mais importantes realmente são a dor na menstruação e a dificuldade para engravidar. Tem alguma causa aí para esse distúrbio, doutor? Na realidade, o que se pensa hoje em dia, existem várias teorias de por que as pessoas acabam tendo a menstruação, esse endométrio crescendo em outro lugar. Se a gente for ver bem, a mulher tem o útero, na realidade a vagina, que externa aquele sangramento todo mês, e também tem as trompas, né, que pegam a ovulação durante o período de maior chance de engravidar. Se eu for ver bem, eu tenho um contato entre a vagina e o abdômen interno da paciente. Então, por algum motivo, essa menstruação, em vez de sair pela vagina, ela volta, vem pelas trompas e cai no peritônio, que é o ambiente onde estão todos esses órgãos que podem ser acometidos. Isso é uma das teorias, é a menstruação retrógrada, as mais antigas, é dos anos 20, essa teoria. Mas o que hoje em dia tem se pensado muito é uma predisposição genética para a doença, ou seja, você tem uma predisposição, você tem essa menstruação retrógrada, né? E aí é uma conjuntura de fatores, esses pacientes vão desenvolver mais. Há fatores de risco, então, por exemplo, a cesariana por si só é um fator de risco para a doença, já que a gente faz um corte na hora da cesárea, a gente abre o útero e esse endométrio pode eventualmente cair nessa cavidade abdominal, nesse peritônio, e meio que ficar cultivado e crescer depois, com o tempo, né? Há algumas recomendações para que se faça uma cesariana um pouquinho mais adequada, para que se evite esse evento.
E a gente tem feito há muito tempo essa proteção, digamos assim, nesse momento, se eventualmente a paciente evoluir para a parte cesariana. Tem fatores de risco, até o doutor falou agora, me lembrei que uma certa vez, não me recordo quem, falou, mas essa mulher é muito estressada, acabou tendo, eu tinha um caso familiar, e disseram que era muito estressada, por isso que acabou então sofrendo com isso. É verdade que o estresse também é um fator de risco? Se a gente for ver bem, o estresse é fator de risco para qualquer coisa, né? A nossa imunidade, ela depende muito do nosso bem-estar psicossocial, né? Ou seja, o que tem dentro de gente e o que tem fora, né? Nosso convívio, eu sempre brinco que a mulher precisa de um marido bom no sentido de parceiro, né? Porque se ela tiver um marido ruim, entre aspas, né? Essa mulher tem mais chance de ficar doente. E vice-versa também, né? A gente tem que pensar na saúde como um todo. Mas realmente o estresse por si só pode ser um fator desencadeante lá na frente numa paciente já predisposta, né? Outro fator de risco importante para a doença é aquela menstruação mais precoce. Quanto mais cedo menstruar, ou seja, a primeira vez que a pessoa vai menstruar na vida, 10, 11 anos, mais cedo eu vou estar exposta à menstruação. E por estar mais exposta, eu vou ter mais chance de ter a doença, no caso, né? E lá na frente também, quanto mais tardia for a menopausa, maior chance dessa paciente também ter a doença. Então eu vou estar mais exposta àqueles hormônios, né, que vão estimular eventualmente esses focos de células que estão fora do lugar, não é verdade? E quais são os tratamentos disponíveis hoje que temos na medicina para essa questão da endometriose? Basicamente existem dois pensamentos. Aquela parte mais clínica, que eu vou combater a dor, que é o principal sintoma hoje em dia na mulher grávida, é a dor. Então eu vou usar anti-inflamatórios, eu vou usar pílulas, eu vou usar bloqueadores centrais, ou seja, hormônios que vão evitar que o hormônio produza, criando um status de menopausa, entre aspas, ela não vai menstruar essa paciente, né? Ou eu posso eventualmente indicar até uma cirurgia para tirar a doença um pouco mais avançada. Como a paciente ela pode ter lesões em todo o aparelho genital, então eu posso ter no ovário, eu posso ter no intestino, bexiga, essa paciente às vezes tem que ser submetida a uma cirurgia. E a cirurgia hoje em dia é a videolaparoscopia, né? Ou seja, são colocados acessos, assim como na cirurgia da vesícula por vídeo, é uma cirurgia que é muito similar, mas é para a pelve. Então é colocado um acesso umbilical, onde é colocada uma câmera, e mais 3 portais no abdômen, ou seja, pequenos furinhos de meio centímetro, onde eu vou fazer uma cirurgia via vídeo, uma videolaparoscopia. E a gente vai eventualmente tratar essa paciente dessa doença de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Não é todo mundo que precisa dessa cirurgia, mas quando há risco de obstrução urinária, obstrução intestinal ou uma dor que não responde ao tratamento clínico, essas pacientes são geralmente submetidas à cirurgia. Doutor, e se no caso a mulher ela não sabe, de repente, que contraiu endometriose e ela engravida, tem algum risco maior, tanto para ela quanto para o feto? O que se sabe é que essas pacientes têm maior risco de abortamento. O grande risco é abortamento. Menos 12 semanas, as pacientes com diagnóstico de endometriose sabido acabam tendo uma chance um pouco maior de abortamento. Mas dali para frente, na teoria, eu sempre brinco que se cria uma lua de mel com a doença. Como eu estou grávida e eu bloqueio os ovários nesse momento, a doença pode ter uma remissão. E muitas dessas doenças, dessas pacientes, acabam tendo uma melhora clínica na gravidez. E depois do parto também. Acabam tendo uma estabilidade. O que se pensa hoje é que a doença não tem cura, mas tem uma estabilização. Essas pacientes, depois de grávidas ou depois de operadas, vão passar por um momento sem sintomas e até depois de uma cirurgia ou de uma gravidez, eventualmente podem nunca mais sentir nenhum sintoma, mas a doença vai estar ali. Algumas lesões vão estar ali ainda, talvez. Mas uma doença crônica como uma hipertensão, como uma diabetes, esse é um pensamento mais moderno, né? Que se acredita ser o certo. Existem métodos para fazer a prevenção de evitar ter essa doença? Como é uma doença que tem uma predisposição genética, talvez não haja uma prevenção muito interessante. Mas, se eu pensar que tem uma origem ovariana que estimula esses focos de endometriose, eu posso pensar que a pílula por si só seria um fator protetivo. Isso é meio discutível no meio acadêmico, mas seria uma maneira de proteger as pacientes. Quanto mais precoce eu ficar grávida, ou seja, hoje em dia as pacientes estão empurrando muito a gravidez, né, por questões de estudar,
ela quer casar, ela quer comprar seu apartamento, seu carro, então ela acaba postergando essa gravidez e ficando mais exposta à parte hormonal sem estar grávida. Essas pacientes, quando postergam a gravidez, têm mais risco da doença. Então, fazendo o contrário, trazendo essa gravidez um pouco mais precocemente, talvez seja mais interessante e menos risco de pacientes terem mais doença grave ou até de manifestar a doença, mesmo tendo-a, no caso, né? Doutor, para a gente encerrar aqui, até o doutor falou um assunto muito importante, né? Muitas evitam no momento, né, uma gravidez e acabam optando por vários métodos anticoncepcionais. O mais comum e mais barato é o comprimidinho que a compra na farmácia, mesmo sem receita, a caixinha, R$10, enfim, não sei qual é o preço exato, que acaba sendo o método mais barato. Qual a orientação que podemos dar a essas mulheres? Quais são os métodos anticoncepcionais, os que são mais indicados? E se esse comprimidinho, né, o mais barato, digamos assim, que você toma ali mensalmente, se ele pode trazer riscos para a saúde futuramente? Sim. O anticoncepcional, não só a pílula, mas qualquer método anticonceptivo, tem sua indicação clara para cada faixa etária. Existem vários métodos, N métodos. A pílula é um deles, né? Hoje em dia é muito utilizado em pacientes mais jovens, né? Mas há uma tendência nos últimos anos de começar a orientar para pacientes jovens, adolescentes até 16, 18 anos, o uso de DIUs. A Academia Americana de Pediatria e o Real Colégio Inglês de Ginecologia têm orientado há muitos anos já o uso de DIUs, que são métodos extremamente seguros, em adolescentes. Por quê? Porque, na teoria, são métodos que trazem menos riscos para a saúde feminina do que o uso de pílulas, né? O grande medo da pílula hoje em dia, e sempre foi, na realidade, são as tromboses. Apesar de ser um evento de baixa frequência, é um risco. Mas o mais importante é, a adolescente, a paciente jovem, não tem muita habilidade ainda para se lembrar de tomar todos os dias aquela pílula. Então, a taxa de gravidez indesejada pelo mau uso da pílula é muito alta. Se a gente comparar assim, o risco de gravidez, por exemplo, com pílula, 6% das pacientes que usam pílula acabam engravidando em um ano com o uso de pílula. Ou seja, aí entra esquecimento, aí entra, por exemplo, uso de medicamentos que teoricamente vão baixar a chance dele agir corretamente. Se eu comparar, por exemplo, com um DIU hormonal, esse DIU hormonal é cerca de 20 vezes mais seguro. Então, por isso que as grandes entidades mundiais têm orientado de colocar como primeira opção, talvez, para essas adolescentes que acabam não lembrando adequadamente, o DIU com um método muito seguro, ou seja, independe da lembrança dela, para ter um adequado desfecho, ou seja, que é a anticoncepção. Né? Isso é muito importante, na realidade, né? O medo muito comum das pacientes é a trombose. Quando a paciente vem para mim no consultório e me pergunta, mas doutor, não causa trombose a pílula? Daí eu digo assim, é um exemplo muito interessante e é um exemplo real que eu vou dar agora. Se eu pegar um estádio com 10 mil mulheres e acompanhar essas mulheres em idade fértil, ou seja, dos 15 aos 45 anos, e acompanhar essas mulheres por um ano, 4 mulheres em 10 mil vão ter trombose. Detalhe, elas não estão usando nenhuma medicação. Se eu pegar essas pacientes e der pílula para as 10 mil pacientes, em vez de 4, eu vou ter 7 tromboses em 10 mil. Quase que duplicou o risco, né? Foi de 4 para 7, mas ficou muito baixo. Agora, pensa nessas pacientes grávidas. São 10 mil grávidas. Quantas podem ter trombose durante esse ano? De 20 a 50. Então, o risco de trombose durante a gravidez é bem maior do que o risco de trombose numa usuário de pílula. Então, o medo existe, eventualmente sai uma reportagem ali que alguém teve uma trombose, teve uma AVC, teve uma edema pulmonar, uma embolia, perdeu uma perna porque teve uma trombose. Existem esses casos? Existem. Só que são extremamente raros e são mais comuns na gravidez, porque a gravidez é um momento trombogênico, ou seja, a paciente acaba formando trombos naturalmente. Então o risco da trombose é muito maior numa gravidez do que numa usuária de pílula. Por isso que tem se orientado muito mais hoje em dia o uso de DIUs.
onde a trombose não há risco de aumento de trombose. Eu posso até usar um DIU, por exemplo, um DIU medicado, ou um DIU de cobre, por exemplo, numa paciente que tem trombose. Tranquilamente, ela tem uma trombose há 6 meses atrás. Eu posso usar o DIU, não posso usar a pílula nessa paciente. Olha só, muito interessante. Bom, doutor Serrano, nosso tempo lamentavelmente é curto, sei também dos seus compromissos. Quero mais uma vez aqui agradecer por essa ricas orientações voltadas, então, principalmente aqui o público feminino. A gente fala de saúde, poderíamos ficar aqui o dia todo tirando dúvidas, mas nossos microfones estão sempre abertos. Jovem Pan deixa nossos microfones abertos para qualquer intervenção, qualquer orientação necessária na área médica. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Serrano. Muito obrigado. Assim como mensagem final, eu tento deixar um ar de positividade. Esse momento atual deve passar, né? A gente deve vencer essa função toda do Covid-19, né? Vamos passar por um momento agora de adaptação e a gente nunca mais vai ser igual do que era. As coisas vão mudar muito hoje em dia, então o ensino, a relação com as pessoas deve mudar, mas vamos passar por um normal diferente. O normal nunca mais vai ser igual que era antes, né? O normal vai ser um pouco diferente e a gente vai se adaptar assim como se adaptou já no passado já, tá? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.